Senhoras e senhores, moças e rapazes, meninas e meninos, do Núcleo Espírita da Polícia Militar, o nosso NEPOM. Eu sou Ivan César e vim atender ao convite que me foi feito pela diretoria da casa para, pela primeira vez, falar para vocês a respeito daquilo que é a razão de existir das nossas instituições espíritas, e com o NEPOM não é diferente. Falar de espiritismo. Bom, pessoalmente eu nunca estive no NEPOM para fazer palestras. Estive no NEPOM em 2 ocasiões, que já faz bastante tempo, para acompanhar 2 trabalhos feitos pelo meu querido amigo Adilton Pugliese. Então essa é a minha primeira vez com o NEPOM, de forma virtual, que é a maneira que nos tem sido possível nesse instante, nessa confusão toda que ainda estamos vivendo por conta da pandemia, né? Hoje, quando eu estou gravando, já há a notícia de que daqui a alguns dias a vacinação comece na nossa cidade. Eu espero que quando essa palestra esteja indo ao ar, essa vacinação efetivamente já tenha começado, que é para, a partir daí, passarmos a ter um pouco mais de tranquilidade para as nossas ações futuras e, quem sabe, ainda esse ano, podermos estar, pelo menos, aglomerado, ainda que seja em um grupo reduzido, mas trocando sorrisos, trocando abraços, trocando apertos de mão, trocando afeto com as pessoas, porque embora
Todas as possibilidades que a tecnologia tem nos trazido no sentido de aproximar, de dar continuidade aos trabalhos, eu ainda prefiro o contato, a troca de energias com as pessoas próximas, com a proximidade. Então, vamos continuar fazendo a nossa parte, vamos continuar tomando as devidas precauções, vamos continuar dentro do possível, permanecendo dentro das nossas casas, usando máscaras, lavando as mãos, usando álcool gel, se não puder, álcool em gel, se não puder lavar as mãos, mas sempre fazendo a nossa parte para que em breve estejamos juntos, dessa vez presencialmente. A proposta de hoje, a proposta que me foi passada, foi para falar sobre os primeiros tópicos da parte Emancipação da Alma, que está lá em O Livro dos Espíritos, a partir da questão 400. As primeiras partes, os primeiros tópicos, que são os que eu vou falar, eles são relacionados ao sono e os sonhos, a visita espírita, como se diz, entre os vivos e a transmissão oculta de pensamentos. Então, eu resolvi fazer um apanhado geral, não obedecendo muitas vezes nenhuma ordem de assuntos, mas peguei os três tópicos, coloquei no liquidificador aqui doutrinário e fiz algumas anotações para que a gente possa trabalhar nesses instantes. Eu já quero adiantar para vocês que eu tenho por hábito, vez que outra, dar uma olhada lá nos canais onde, enfim, onde eu sou convidado para fazer palestras, normalmente canais do YouTube, né? Então, se você tiver, no decorrer desse trabalho, se você tiver alguma dúvida, tiver alguma consideração a fazer, é só clicar aí na partezinha dos comentários que, quando possível, eu vou lá, dou uma passadinha, dou uma olhada e aí respondo o que eu souber. O que eu não souber, eu passo para a equipe doutrinária do NEPOM, com certeza tem gente lá que sabe mais do que eu. O que eu não souber, a gente vai estudar junto para aprender e depois trocar informações. Mas vamos em frente. A vida espiritual, ela é, nós já sabemos, a vida pré-existente, a vida que efetivamente existe. E isso desde a introdução de O Livro dos Espíritos, Kardec e os codificadores espirituais, eles já vêm nos explicando. Eu não concordo muito quando alguém, e é muito comum ouvirmos isso, quando alguém chega para nós e diz assim, não, mas essa vida em matéria, essa vida que ela não existe. Não, gente, ela existe. Ela não apenas existe, como ela também é vida espiritual, porém uma vida espiritual mais densa. Porque se assim não fosse, qual seria o motivo, qual seria o sentido, melhor dizendo, das comunicações entre os mortos e os vivos? Coloco mortos entre aspas porque, na verdade, ninguém morre, né? Todos nós estamos vivos, em frequências diferentes, em situações diferentes, mas ainda assim todos vivos. Então essa vida na matéria, ela existe. Ela também é a vida espiritual, porém, em algum momento nós vamos abandonar. Em algum momento, tudo isso que nós estamos vendo aqui, seja nas nossas vestes corporais, seja nos empreendimentos onde nós nos abrigamos, tudo isso em algum momento vai deixar de existir. Mas não significa dizer que esse estado em que estamos vivendo agora, ele não mereça a devida atenção. Muito pelo contrário, merece e merece muito. Eu diria que é a principal escola para que aqui nós possamos lidar com as dificuldades que foram criadas por nós mesmos no passado ou até no presente. Então, se começamos a resolver as coisas aqui, na vida espiritual, a tendência é que as questões sejam um pouco mais simples de lidar. E justamente pelo fato da vida espiritual, ela ser a vida pré-existente, ela ser a vida mais importante, é que nós, espíritos, que nesse instante estamos cativos em um bolo de carne, nós procuremos o tempo todo nos libertarmos. Pense, por exemplo, em um passarinho
que é colocado em uma gaiola. Se você deixar a porta da gaiola aberta, com certeza ele vai dar um jeito de sair. Alguns estão presos há tanto tempo que sequer conseguem reconhecer a oportunidade de liberdade. Então encontra a porta da gaiola presa, mas ele não sai, ou quando sai ele fica ali ao lado. Isso acontece conosco também, porque muitos imersos na matéria desconhecem as chances, as possibilidades da vida espiritual. Então, essa chance de libertação, ela está aí para acontecer o tempo todo, principalmente nos nossos momentos de descanso. Descanso da matéria, seja de um simples cochilo, sabe aquele cochilinho da tarde depois do almoço, que algumas pessoas ainda conseguem fazer? Eu tento, viu, gente? Eu tento com frequência porque realmente me faz muito bem. Nem sempre tenho tempo, mas quando eu posso, pelo menos uns 20, 30 minutinhos eu fecho ali meus olhos e, como algumas pessoas dizem, vou assistir a vida em desdobramento, vou assistir as coisas em desdobramento. Mas desde esse pequeno cochilo até o sono mesmo da noite, onde nós levamos algumas horas dormindo, o espírito, nós espíritos, tentamos passar para o plano existencial a qual efetivamente pertencemos. E isso é o que se chama de emancipação da alma. O que é emancipar? Se nós formos ao dicionário pesquisar, nós vamos ver que emancipar é libertar, é desprender. Mas também aprendemos que quando o espírito se liberta da matéria, quando o espírito dá adeus à matéria, é o chamado momento do desencarne. Então, Ivan, eu não quero esse negócio de emancipar a alma não, porque eu tenho medo da morte, não está na minha hora ainda, e eu não quero nem saber dessa conversa. Calma. Nesses momentos em que acabei de falar do cochilo, do sono mais longo, esse processo de emancipação da alma, quando acontece, nosso espírito, nós espírito, essa é uma correção que nós precisamos fazer. Não é nosso espírito, não é a carne que é dona do espírito, é o espírito que se utiliza da carne. Então nós espíritos permanecemos ligados ao nosso corpo físico pelo chamado laço fluídico, ou como alguns de forma um pouco mais esotérica tratam, o chamado cordão de prata, que dizem os espíritos, os benfeitores espirituais, é um laço fluídico formado por uma expansão do nosso perispírito que está ligado à nossa nuca e que fica ligado ao espírito desprendido. Então ele sai por onde for, mas continua ligado ao nosso corpo. A hora que esse laço romper também já era, viu? O espírito não volta mais e o corpo já amanhece lá só esperando as soluções práticas para o sepultamento. Então esse instante onde nós nos emancipamos, nós gozamos da chamada liberdade do espírito. Nós sabemos que vamos voltar para a gaiola que falei agora há pouco, mas enquanto não voltamos, o espírito está em liberdade. E aí, em liberdade, minha amiga e meu amigo, nós fazemos absolutamente tudo o que queremos fazer. Tudo. De acordo a quê? Aos nossos interesses. De acordo aos nossos interesses, de acordo às nossas vivências, de acordo ao nosso livre-arbítrio, de acordo aos nossos filtros morais e éticos. Então, muitas vezes, aquilo que estamos vivenciando aqui na Terra são experiências prisionais que, em emancipação da alma, no chamado desdobramento, nós rompemos com essas amarras e aí fazemos o que queremos fazer. Agora, não podemos nos esquecer que essa nossa liberdade de ação, aí voltando à vida aqui na matéria, essa nossa liberdade de ação, a utilização do nosso livre-arbítrio, o nosso pensar, o nosso sentir, o nosso agir, eles atraem influências recíprocas.
Ou seja, os espíritos que estão na erraticidade ou inclusive encarnados, eles são atraídos ou repelidos do nosso entorno de acordo com aquilo que nós somos socialmente e espiritualmente. Então, no sono, durante o sono, que é esse momento de descanso orgânico, esse momento de recuperação das energias, onde a gente muitas vezes aproveita para tirar um sono mais ou menos longo. Interessante como as coisas vão mudando, né? Eu ainda sou de uma época que dizia-se assim, nós dormimos 1/3 das nossas vidas. Qual era a base disso? O dia tem 24 horas. Então, em tese, passávamos 8 horas do nosso dia trabalhando, 8 horas do nosso dia dormindo e 8 horas do nosso dia fazendo as outras coisas que devemos e queremos fazer. Nos dias de hoje, século 21, ano 2021, nós não passamos mais 8 horas trabalhando, com certeza trabalhamos mais do que isso, e nós não passamos mais 8 horas dormindo, com certeza nós dormimos menos que isso, de maneira geral. Há algumas pessoas afortunadas que conseguem até dormir mais do que isso, mas nos dias de hoje, são verdadeiras exceções. Portanto, esse momento de descanso que o nosso sono nos propicia, ele precisa ser aproveitado, porque se o espírito é imortal, o corpo não. Como disse agora há pouco, em algum dia ele vai perecer, ele vai deixar de existir, vai virar adubo orgânico para o solo em que foi enterrado, ou virar cinza, como, por exemplo, é a minha preferência para o momento do meu desencarne. Não tenho pressa nenhuma, não preciso essa correria já para providenciar as coisas, não estou com pressa. Eu estou dizendo que, obviamente, um dia vai acontecer. E quando isso acontecer, inclusive vou conversar com minha filha, quando for possível a esse respeito, eu quero que taque fogo logo em tudo. Toca fogo, tira o que dá para aproveitar, doa para quem tiver de doar, o que sobrar, toca fogo e vamos em frente. Brincadeiras à parte, é nesse instante do sono que essa aproximação influenciadora, que falei agora há pouco, sobre essas influências recíprocas, essas influências afins, é nesse instante que essa aproximação ela se torna mais forte, interferindo no nosso processo de emancipação da alma, no nosso desdobramento e nos nossos sonhos, que muitas vezes de sonhos não tem nada, são encontros. Eu lembro de uma ocasião muito interessante que aconteceu comigo em uma aula de um curso de pós-graduação que eu fiz, inclusive aí pertinho do Nepom, aí na Ladeira do Salete, na Cairu. Era uma aula de determinado módulo e o professor era um dia de encerramento do módulo. E esse encerramento ele caiu justamente em um dia de quarta-feira, que era o dia onde, já há alguns anos, eu participava de um trabalho mediúnico em uma casa aqui da nossa cidade. No Lar João Batista, perto do Nepom também, aqui no Garcia, certamente vocês conhecem. E aí, inicialmente, eu entrei naquele conflito, né? Porque uma coisa era certeza. Toda vez que algum módulo do curso de pós-graduação colocava aula dia de quarta-feira, eu sempre faltava a aula. Por quê? Porque eu vinha para a reunião mediúnica. Compromisso assumido. Eu sou aquele tipo de pessoa que eu não preciso de contrato para nada. Minha palavra vale muito mais do que qualquer pedaço de papel e qualquer assinatura. E ainda mais nesse caso que o compromisso assumido é primeiro comigo. Estou falando da reunião mediúnica. E depois com o outro. Mas enfim. Só que nessa ocasião, nesse módulo, era o último dia do módulo, era a última ocasião do módulo, e o professor havia me feito um pedido especial
para que eu estivesse presente. Nós conversávamos muito. Ele não é espírita, ele é espiritualista. E conversávamos muito a respeito de espiritismo, de espiritualidade, essas coisas e tal. Então ele já sabia que eu era espírita. Aquela época eu já fazia palestra, já trabalhava em reunião mediúnica. Isso já tem 11, 12 anos dessa data. Então ele me pediu para que não faltasse. Ó, Ivan, eu sei que você tem um trabalho assim assado, mas converse lá com os espíritos, vê se pelo menos nesse dia, porque eu acho que sua presença vai ser importante e tal. Tudo bem. Então lutei contra mim mesmo, contra as minhas definições de responsabilidade e fui para a aula. Deixei de ir para a reunião mediúnica e fui para a aula. Só que aí, feita lá tudo que ele havia programado, ele solicitou um momento de meditação. Então, nós já havíamos levado alguns colchonetes e tal, algumas pessoas levaram cobertores no lugar do colchonete, enfim. E nós fizemos uma sessão de meditação. Sessão essa de meditação guiada por ele, que eu caí no sono. Caí no sono, desdobrei, eu estava vendo o meu corpo lá deitado e viajei. Viajei para onde? Quem adivinhar ganha um doce. Exato, para a reunião mediúnica. E assisti um pequeno trecho da reunião mediúnica em desdobramento. Foi a primeira vez que me aconteceu essa situação fora do ambiente espírita. Eu estava ali em um ambiente acadêmico. E foi muito interessante, porque quando eu retornei, o professor percebeu que havia acontecido algo não usual, e eu contei o que havia acontecido, contei o que aconteceu. E aí ele olhou para mim e fez assim: pois é, Ivan, você lembra que eu insisti para que você viesse para a aula, tal, não sei o que? Eu não tinha a menor dúvida que isso ia acontecer, porque, como eu disse, falei agora há pouco a vocês, ele não era espírita, ele era espiritualista, mas eu diria, numa comunhão de pensamentos muito interessante com a doutrina espírita. Então, isso que eu chamei de desdobramento, ele chama de viagem astral. É uma forma um pouco mais esotérica de falar do mesmo assunto. Então, ele queria que eu tivesse essa experiência da viagem astral para eu poder contar a experiência para as outras pessoas que estavam lá presentes, e assim aconteceu. Então, a liberdade que nós temos durante o sono, ela com certeza vai nos levar àqueles assuntos que nos são de interesse. Aí eu chamo a atenção de vocês para analisarem como tem sido o momento do seu sono. Quando você deita para dormir, depois de ter cumprido ali aquele seu ritual do sono que nós começamos lá na infância, mas normalmente levamos também para a vida adulta. Por exemplo, você toma banho, escova os dentes, veste sua roupa de dormir, deita na cama, faz uma prece e pega no sono. Isso é um, entre aspas, ritual. É você dizendo ao seu corpo que você está indo dormir. Outras pessoas podem fazer de outras maneiras. Quando você coloca a cabeça no travesseiro, o que é que acontece? Você deita e dorme? Você deita e fica pensando no dia seguinte, o que é que tem que fazer, o que é que não tem para fazer? Você deita e faz uma revisão, conforme sugeriu Santo Agostinho, você faz uma revisão do que foi o seu dia e das ações que você fez ou deixou de fazer? Ou você ficar rolando a noite toda na cama para um lado e para o outro e até pegar no sono, dar um trabalho danado? Como tem sido a qualidade do seu sono? Aliás, agora na pandemia, nós tivemos, a maior parte de nós, e aí eu também estou incluso, que não me lembro de já ter tido em alguma época da minha vida, embora todos os problemas que às vezes a gente passa, não me lembro de já ter tido dificuldades em dormir, mas a pandemia terminou dando uma afetada tanto no sono como nos sonhos. Certamente alguns de vocês aí estarão se identificando com essa ideia. Então, o seu momento de dormir é um momento importantíssimo, não apenas por ser o momento de descanso do corpo,
mas também por ser, como estamos falando, um momento de emancipação da alma. Porque da mesma forma que essa liberdade vai nos levar aonde nós temos afinidade, nós também podemos ser convocados para assuntos mais ou menos importantes, que nós vamos ver já já. Então, o sonho, dizem os conceitualistas, nada mais é que a lembrança de acontecimentos ocorridos durante o sono. E aí por isso eu chamo a atenção, como tem sido a qualidade do seu sono. É muito interessante, eu não sei quantos de vocês aí têm a minha idade, tem mais, tem menos, sabe? Eu tenho 40 anos. Eu sei que não parece, eu sei que parece 22, no máximo 23, mas tenho 40. Mas na minha adolescência era muito comum mesmo. Isso tinha. Você procurava nos jornais, você achava. Você procurava nas banquinhas de revista, você achava. Você escutava os relatos das pessoas, você achava. O quê? Uma tentativa de dar significado aos sonhos. Quem nunca passou por isso aí? Quem nunca sonhou com uma cobra? E aí quando vai contar a outra pessoa diz, ih, cuidado, cuidado que sonhar com cobra é traição. Traição de quem, gente? Pelo amor de Deus, mas enfim. Pior que sonhar com cobra, para algumas pessoas, é sonhar com dente estragado. O que é sonhar com dente estragado, segundo os livrinhos de simpatia, segundo a sabedoria popular? É morte. Sonhar com dente estragado é porque alguém próximo a você, se não for você mesmo, você mesma, vai morrer em poucos dias. Sonhar caindo. Eu sonhava muito caindo, muito. Olha, eu posso dizer a vocês assim que no mínimo, 1 a 2 vezes por mês eu sonhava caindo. Caindo de determinadas alturas, sabe aquele sonho que lhe dá um frio na barriga? Eram os sonhos que eu tinha. E aí as pessoas diziam que sonhar caindo é sinal de que você estava crescendo. Verdade ou mentira, eu cresci até 1,90 m. Não sei se isso tem alguma relação com o sonho caindo, mas fato é que escutávamos sempre essas coisas. Para quem estudou psicologia, com certeza vai lembrar do livro de Carl Gustav Jung, onde ele fala dos significados dos sonhos. Eu lembro de uma frase de um amigo. Uma pessoa sonhou comigo, me contou esse sonho, e eu cheguei para esse amigo e falei que ele é terapeuta junguiano, e eu cheguei para esse amigo, contei esse sonho. Não por querer saber significado, eu realmente não me importo com isso, até porque hoje, com a doutrina espírita, eu aprendi a distinguir o que é sonho e o que é encontro. Mas contei para ele em tom de brincadeira, inclusive ele fez assim, meu amigo, tenha certeza de uma coisa. O sonho é sempre uma realidade do sonhador. Eu guardei essa frase porque eu achei muito interessante. O sonho é uma realidade do sonhador. Então, o que alguém sonha comigo não é responsabilidade minha, é responsabilidade da outra pessoa. O que eu sonho com a outra pessoa não é responsabilidade do outro, é responsabilidade minha. Então, muitas vezes nós podemos ter aí as nossas ideias deturpadas por conta disso. Mas como é que a gente vai saber quando é sono, quando é sonho, quando é encontro, quando pessoas desencarnadas e pessoas encarnadas aparecem nos nossos sonhos? Como é que a gente pode distinguir isso? Minhas amigas e meus amigos, não tem fórmula de bolo, não existe fórmula de bolo, não existe equação matemática. É nós estarmos atentos aos fatos, aos acontecimentos. Por exemplo, suponhamos que essa noite eu tenha sonhado com bolo. Eu sonhei que estava fazendo um bolo. Bom, eu falei antes de dormir, eu pensei em bolo, eu assisti a algum programa de culinária, alguém comentou comigo que estava com vontade de comer um bolo. O assunto bolo surgiu em algum momento do meu dia, do nosso dia aqui
familiar, se surgiu, em tese, é apenas um sonho, uma exteriorização do nosso pensamento. Se não surgiu, aí já podemos partir para outras possibilidades. Vai que no plano espiritual eu encontrei com alguém que eu sei que gosta dos bolos que eu faço, e como a gente está impedido de se encontrar por conta da pandemia, no plano espiritual, na erraticidade, eu encontrei com essa pessoa e fiz um bolo para ele e para ela comer. São possibilidades. E aí eu lembro de uma outra ocasião, também aconteceu comigo, que eu sonhei que eu estava em uma espécie de recepção, um coquetel, nem sei se ainda se usa essa palavra hoje em dia, mas uma recepção ali, um encontro de pessoas, né? E aí, em determinado momento, eu encontrei determinada pessoa do nosso movimento espírita aqui da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, do mundo. E ele estava acompanhado de uma outra pessoa que eu também conheço, um dos seus filhos. E aí, quando essa pessoa me via, vinha na minha direção para me cumprimentar, né? Quando eles dois chegavam próximos a mim, questão de 2 metros, 2,5 metros de distância, essa pessoa, ela desfalecia, meio que começava a dobrar os joelhos como que quem ia desmaiar. E aí o outro que o estava acompanhando o segura, para que não caísse no chão. E ela começa a recuperar as forças. Quando se levanta, já não era mais ela, era uma outra pessoa. Quem era? Um espírito que começou a me dizer algumas coisas que nós costumamos, no dito popular, dizemos assim: eita, tirou dos cachorros e colocou em Ivan. Foi o que esse espírito fez. E aí, com muita raiva, falando alto, dando escândalo, Deus me livre, gente, de escândalo, mas enfim, dando escândalo, aquela confusão toda. E aí falou o que queria, falou o que não queria, e eu acordei e acabou o espetáculo. Então, refleti alguns instantes, isso era no meio da noite, refleti alguns instantes sobre aquele sonho. No dia seguinte, levantei, fui trabalhar, segui a vida normal. Fui trabalhar e encontrei com essa pessoa que eu havia sonhado. E aí contei para ele o sonho. Olha, aconteceu assim, assado, tal, não sei o quê. Aí ele olhou para minha cara e disse assim: não, meu filho, de sonho isso aí não tem nada, isso foi um encontro que nós tivemos. Eu disse: ah, que interessante. Aí ele me contou que esse espírito, que eu já sabia da sua existência, inclusive esse espírito é um inimigo do passado ao qual eu fiz mal. Ele continua na erraticidade, pelo menos nas notícias que eu tenho até hoje, e ele me descobriu, com o intuito de se vingar, ainda no ventre da minha mãe, 40 anos atrás. Inclusive empenhou esforços para que eu nem reencarnasse, e realmente foi um negócio complicado, mas enfim, aqui estou. Só que o que aconteceu no decorrer disso? Seu desejo de vingança permanece, porém, eu não sou mais aquele de ontem. Fui empenhando esforços. Sabe aquela frase que está lá no capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo, lá nas últimas linhas do item 4, quando diz assim: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que empreende para domar as suas inclinações más. Pois bem, eu realmente levo isso a sério, e muito sério. Então esse espírito ele não tem conseguido mais acesso diretamente a mim. Aí o que é que ele faz? Espera esse momento do sono, do sonho, do desdobramento, para que possa ali tentar dar uma perturbada. E não está dando resultado, porque ele só vai ter 2 alternativas, se é que já não optou por uma delas. Ou ele vai me abandonar e abandonar o seu plano de vingança, ou ele vai se modificar, assim como eu tenho me modificado ao longo dos anos e tentado pelo menos me tornar uma pessoa melhor.
Então, isso aí de sonho não teve nada, foi um encontro. E quantos de vocês aí que estão do outro lado não têm tido encontros? Encontros com certa frequência, com gente que vocês muitas vezes não encontram há algum tempo, encontra que eu digo fisicamente, pessoas que algumas vezes você não fala pela razão X, Y ou Z, não interessa, não importa. Pessoas que às vezes estão no seu dia a dia, mas que às vezes você tem ali um assunto que não pode ser conversado na frente de outras pessoas, aí em desdobramento você conversa, enfim, são inúmeras as possibilidades. Amigos espirituais que muitas vezes nós nem conhecemos, mas que nos levam a outras esferas para nos passar instruções, muitas vezes para nos acolher nas nossas dificuldades. Amigos espirituais que acompanham o nosso dia a dia e sabem das nossas necessidades, necessidades essas que muitas vezes nem nós sabemos. Amigos que nos levam para conhecer instituições no além. Eu ia entrar em mais um caso pessoal aqui, mas esse eu não vou contar não. Deixa aí na curiosidade de vocês. Enfim, então são essas possibilidades que muitas vezes nos sucedem dia após dia. Vocês estão ouvindo que é interessante. Eu vou explicar para vocês que ainda não sabem. Aqui em casa tem alguns animais cativos. Tem periquito australiano, periquito africano, calopsita. Que quem tem aí nas suas casas sabem que são animais barulhentos, né? Aí eu passo o dia todo aqui em silêncio, eles fazem silêncio, eles só fazem barulho quando acontece alguma coisa estranha. Mas basta eu começar a gravar e aí eles já querem participar da gravação. Problema nenhum, tenho certeza que não tá atrapalhando a compreensão de vocês. Só para fazer um adendo, eu particularmente não gosto de animais presos. Para mim, animal de estimação é só gato e cachorro. Mas enfim, nem todos pensam iguais e isso também ajuda a dar a diversidade da vida. Pelo menos são animais legalizados, pelo menos isso. Mas continuando com a nossa conversa, cada espírito, cada um de nós, somos verdadeiras antenas irradiadoras e receptoras de frequência vibratória. Seja em vigília, seja durante o sono, nós irradiamos não apenas aquilo que pensamos, mas principalmente aquilo que somos, ou o estado mental que estamos vivendo naquele instante. E quando nós falamos em irradiar estado mental daquele instante, aí entra uma coisa que eu há alguns anos deixei de fazer e, sinceramente, se eu pudesse passar uma orientação para vocês, eu orientaria que também deixasse, a não ser que com vocês não aconteça o que acontecia comigo. Na minha adolescência, até o início da idade adulta, eu gostava muito de filmes de terror. Imagine vocês que no meu quarto de jovem, eu tinha um pôster de Fred Krueger. Vocês não sabem quem é Fred Krueger, não? Pesquisem aí na internet que vocês vão ver quem é esse filho de Deus. Inclusive, já que o nosso assunto aqui é sono, sonhos, emancipação da alma, ele só esperava a pessoa dormir para perturbar a vida da pessoa. Mas enfim, eu tinha um pôster desse cidadão no meu quarto. Só que depois de algum tempo eu passei a perceber que cada vez que eu assistia um filme de terror, e aquela época não tinha a facilidade que a gente tem hoje, né? De você tem aí os canais fechados que passam tudo que é tipo de filme, tem os streamings, as Netflix da vida, a Globoplay, essas coisas todas aí. Aquela época não, você só tinha os canais abertos, 4 ou 5 canais, e quando tinha, o que não era o nosso caso, tinha lá os aparelhos de videocassete. Ave Maria. Se eu já não tivesse dito a minha idade, estaria entregando, mas enfim.
Eu assisti esses filmes e percebia que durante a noite eu não tinha um bom sono. E os sonhos eram muito impregnados daquele momento mental que eu criava quando assistia aqueles filmes. Qual é o momento mental? O momento mental de medo, de aflição, de ansiedade, de agonia. E eu levava isso para a minha noite de sono. Então isso sempre fez mal. Só que aquela coisa, né? O jovem acha que ele pode dominar o mundo. E em verdade pode, né? Se for bem direcionado, pode. Ou até mal direcionado, como temos visto por aí. Mas, com o passar dos anos, a gente vai amadurecendo e vai vendo que algumas coisas precisam ser deixadas para trás. E faz muito tempo que eu não assisto filme de terror, porque não são, no meu modo de ver, não são filmes que agreguem absolutamente nada. Não são histórias encorajadoras, não são as histórias reais, nada disso, apenas filme para lhe assustar. Qual é o sentido disso? Enfim, quem gosta de filme de terror, se quer continuar assistindo, continue assistindo. Mas eu tô fora. Por quê? Porque nossa vida já nos dá motivo suficiente para a gente perder o sono. Na pandemia, então, eu não preciso nem falar, que eu tenho certeza que todos têm dificuldades relacionadas a esse período que estamos vivendo. Então, o estado mental que nós vivenciamos naqueles instantes que precedem o sono, ele com certeza vai influenciar nos nossos sonhos. E essa influenciação ela pode ser boa, como pode ser má. Teve uma ocasião, e essa ocasião eu realmente levei um tempo sem entender qual havia sido o sentido, mas depois eu entendi. Adormeci, o eu espírito entra em processo de emancipação, de desdobramento, e eu encontrei com um amigo espiritual, que já conheço há pelo menos 10 anos, 11 agora, né? Já estamos em 2021, e um outro espírito que eu não conhecia. E aí ele chega para mim e diz assim, vamos dar uma volta. Tá bom, vamos. Tenho confiança, vamos embora. E nós começamos a nos deslocar pela nossa cidade aqui de Salvador até chegarmos em determinado bairro. Quando estávamos prestes de entrar nesse bairro, esse amigo espiritual ele chegou para mim e falou assim, apenas cuide para não se afastar de mim. Digo, opa, nem que eu quisesse, porque a cena que eu estava vendo já era uma cena meio preocupante. Esse bairro da nossa cidade, ainda hoje, isso já tem algum tempo, esse fato que eu estou contando agora, mas ainda hoje esse bairro ele tem uma certa fama de ser um bairro violento. Hoje, menos, mas ontem, tempos atrás, esse bairro realmente era muito violento. Guerra de facções, enfim, o tráfico de drogas havia ocupado aquela localidade. E aí era justamente esse bairro que estávamos visitando. Então, o cenário no bairro material já não era um cenário nada agradável, principalmente a quem estava vindo de fora. Mas no lado espiritual, minhas amigas, meus amigos, eu comecei a ver labaredas de fogo, carros revirados, gente rastejando, gente gritando, feito loucos pelo meio da rua. Uma confusão. E aí nós três, eu, esse amigo espiritual e esse outro amigo que eu não conheço, que eu não conhecia, nós fomos lentamente atravessando aquelas ruas. Mas toda essa cena que eu acabei de descrever, ela não nos afetava. Certamente pelo fato de eu estar próximo a esse amigo espiritual que pediu para que eu não me afastasse dele. E aí atravessamos o bairro
inteiro. Terminamos de atravessar, ele me trouxe de volta para casa e acabou a experiência. Aí eu fiquei pensando, acordei no dia seguinte com tudo vivíssimo na minha mente. Tanto que eu anotei. E por isso eu lembro com tanta facilidade das coisas que eu vi ali. Tudo muito vivo. E aí fiquei pensando, mas qual foi mesmo o sentido disso? Por que isso aconteceu? Por que essa visita aconteceu? Por que eu fui convocado a fazer essa visita a um bairro onde eu não moro, mas que faz parte da nossa cidade e, acima de tudo, eu não moro, mas eu tenho primos e primas que até hoje moram lá. E aí esse espírito, esse meu amigo, ele apareceu uns 2, 3 dias depois para me dizer assim, essas experiências servem para que nós possamos, dentro das nossas possibilidades, das nossas capacidades, tentar, com as nossas atitudes, com a nossa mudança de vibração, escaparmos dessa vida que alguns levam. E é interessante, minhas amigas e meus amigos, nós estarmos atentos, porque essa vida, como disse o Espírito que alguns levam, ela não acontece porque Deus quer, porque Jesus quer, porque quem quer que seja quer. Ela acontece porque nós queremos. Então era uma espécie de alerta sobre o que pode acontecer com qualquer um de nós se nós não estivermos atentos. Mas depois eu vim descobrir que, acima de tudo, aquilo era um chamado ao trabalho. E trabalhamos. As visitas dos chamados vivos, dos encarnados nos nossos sonhos, elas são propositais, na maior parte das vezes, no sentido, como disse agora há pouco, dos encontros necessários. Teve uma moça uma vez que ela falou assim, disse que havia sonhado comigo, falou, poxa, Ivan, você estava no centro espírita tal e estava fazendo uma palestra sobre determinado tema. Aquela época, isso já tem uns 4, 5 anos, aquela época eu não divulgava a minha agenda, como uso hoje as redes sociais para fazer essa divulgação. Então ela não tinha como saber, se eu não contasse, ela não tinha como saber a palestra que eu ia fazer, o tema que eu ia falar, o centro que eu ia falar. Pois ela falou exatamente o centro e o tema que eu faria aquela palestra 3 dias depois daquele dia que ela estava me contando. Eu achei isso interessantíssimo, porque ela já estava antecipando algo. Então tudo isso pode acontecer durante o nosso sono, nos nossos sonhos. Esse processo de emancipação da alma, como eu disse agora há pouco, não existe receita de bolo, não existe equação matemática, existe apenas desprendimento. E essa libertação momentânea, ainda que seja essa libertação parcial, melhor dizendo, esse desprendimento, ele vai nos levar aos assuntos, como disse, que nos interessam. Então pode sim acontecer encontros com entes queridos, com inimigos do passado ou do presente. Nós podemos ir a esferas superiores ou esferas inferiores também, a depender da necessidade. Vamos encontrar com pessoas vivas, encarnadas, que estão na nossa mesma faixa vibratória, ou pelo menos em faixa vibratória similar, para falar de assuntos comuns, para falar de coisas triviais, porque muitas vezes a gente acha, espírita tem muito essa mania, acha que o momento de desdobramento é apenas para você aprender. Ô, gente, que bom seria se assim fosse, mas está muito longe disso. Nós muitas vezes, a depender do que você faça da sua vida, você vai desdobrar para falar mal dos outros. Você vai desdobrar para fazer uma fofoca. Você vai desdobrar para fazer uma calúnia. Você vai desdobrar para, sei lá, tentar atrapalhar a vida de quem quer que seja. Isso também acontece no desdobramento. Então, nós vamos onde temos afinidades.
muitos desses sonhos eles nos deixam lembranças para o dia seguinte, e aí você já tem também uma diretriz sobre a ideia de sonho e de encontro, e outros que simplesmente se evaporam. Por quê? Porque o sonho ele não é orgânico, o sonho é psíquico e o psiquismo está no espírito. É assim que as coisas funcionam. Os sonhos premonitórios que muitas pessoas têm, as previsões que muitas vezes você não tem muito ali como entender o que está acontecendo, mas depois que a coisa acontece, aí você, opa, poxa, então era isso. Os chamados déjà vus. Quantos aqui de nós não passam por essas experiências todo dia? Eu lembro da primeira vez que isso aconteceu comigo. Eu tinha 8 anos de idade. Lembro como hoje. Eu estava brincando com os meus bonecos da turma ali do He-Man. Assistiam He-Man quando eram crianças? Eu assisti, adorava He-Man. Nunca entendi porque esqueleto era só a cabeça de esqueleto e o resto do corpo era malhado, forte. Mas enfim, estava brincando com os meus bonecos do He-Man, com minha irmã, com uma bacia d'água, eles estavam nadando, tal, aquela coisa toda. E de repente, eu comecei a perceber que aquilo que eu estava fazendo, eu já sabia que eu ia fazer. E aí, agora imagine uma mente infantil, que ao contrário do que muitas pessoas pensam, enfim, não sei exatamente porquê, não conhecia a doutrina espírita, eu só vou chegar ao espiritismo aos 24 anos de idade. Imagine uma mente infantil vendo aquilo, passando por aquilo sem ter a mínima explicação, a mínima noção de explicação e sem ter quem explique. Muito tempo depois de já estar inclusive habituado com aquele fenômeno, é que eu vim entender o que era. E aí, mais uma vez, quem me socorre é Kardec, como me socorreu para a maior parte das coisas da minha vida. Então, minhas amigas, meus amigos, se eu posso dar uma última orientação, se eu posso dar um último conselho, dizem que se conselho fosse bom a gente vendia, não entregava, mas isso também é caridade. Eu posso dizer a vocês que estejam atentos, estejam alertas, porque não esqueçam que, embora a vida encarnada seja para as nossas necessidades atuais, a nossa grande escola, a vida que efetivamente é a vida plena é a vida espiritual. E a vida espiritual é essa oportunidade que nós encontramos de revisitar conceitos, rever atitudes, refazer trilhas, refazer nossos caminhos, tirar as pedras que muitas vezes estão ali servindo como pedra de tropeço, ou até aproveitá-las. Tem uma frase interessante, diz assim: se cada pedra no seu caminho que você recolher, que você juntar, você for empilhando uma sobre a outra, você termina fazendo uma escada, é verdade, uma escada ascensional, que é para a gente poder galgar novos patamares nas nossas vidas, na nossa existência. Portanto, você quer ter uma experiência diferente durante esse período de emancipação da alma? Aí sim não tem erro, aí sim é uma fórmula de bolo, aí sim pode ser uma equação matemática. É simples, é só mudar o seu dia a dia. Mudar o seu pensar, mudar o seu sentir e a partir daí mudar o seu agir, as suas ações. Porque, como diz aquele velho ditado popular, de boas intenções, o inferno está cheio. Então eu me despeço agradecendo mais uma vez ao convite que me foi feito pela direção do NEPOM, agradecendo a atenção de vocês. Não esqueçam, se tiverem qualquer comentário, qualquer questionamento a fazer, pode colocar aí no espaço, que assim que possível eu vou lá dar uma verificada. E eu tô por aí. Vocês me encontram no Facebook, vocês me encontram no Instagram, por aí. Falando de espiritismo, falando de coisas da vida, falando de sociedade, falando do que dá vontade de falar e a gente tem algum tipo de conhecimento sobre os assuntos. Um grande abraço e como ainda estamos no início de 2021, eu acho que ainda dá para desejar a todos vocês um 2021 de recuperação, né? Porque sofremos bastante em 2020
Vamos esperar que esse ano ele traga boas novas, ele seja diferente, seja um ano alvissareiro para todos nós. Então, agradecendo a todas, agradecendo a todos e rogando a Jesus para que nos abençoe, não apenas hoje, como para todo sempre. Muita paz a todos.